Se você me acompanha aqui já há algum tempo, sabe que eu abordo a linguagem como uma série de elos que são capazes de nos conectar. Conecta a mim, ao outro, e sem a capacidade de conectar aquele eu profundo com o eu dos demais. E também nos coloca à frente à realidade, né? Então, a linguagem é essencialmente uma ferramenta, uma ciência, um instrumento para construirmos pontes. Pontes essas que não são físicas, mas mentais, emocionais. E o que é que isso tem a ver comigo ou com você, né? Muitas vezes nós temos dificuldades em expressar aquilo que estamos sentindo, sentimos dificuldade até de expressar aquilo que estamos pensando, na verdade, né? Porque como o nosso pensamento ele vai muito por imagens, mas ele é movido como que potencializado, né, alimentado através das nossas emoções, muitas das vezes as emoções ficam turbilhando em uma série de assuntos e não sabemos exatamente o que queremos abordar de fato. Eu tive essa experiência hoje com um aluno meu de violão, né, eu estava tentando ensinar algumas coisas e já havia, né, algumas aulas, ou seja, algumas boas semanas que eu estava tentando passar exatamente as mesmas coisas. E fui percebendo que há ali uma dificuldade em se reter em um único assunto, né? Talvez a gente possa dizer que isso é algo relacionado ao seu déficit de atenção, talvez ele tenha alguma questão clínica com isso, que precisa ser resolvida com alguma terapia específica, ou às vezes, e como geralmente é simplesmente o fato de termos uma atenção pouco treinada, né? Mas calma que o assunto aqui é sobre linguagem, né? A gente já vai chegar lá. Então eu tentava fazer com que ele observasse bem o que eu estava fazendo antes de começar a falar mais coisas, né? E isso acontece por causa da nossa mente, né? Que fica turbilhando em uma série de assuntos e aquela coisa de, estou prestando atenção em você, mas eu estou aqui no meu celular. Estou prestando atenção, sei lá, no que você está falando, mas na verdade eu estou aqui cozinhando alguma coisa ou fazendo alguma outra coisa, lendo enquanto estou ouvindo a pessoa, que é uma coisa louquíssima, né? Não acontece. Nas nossas emoções acontece um efeito parecido, né? Que não é como a mente que é veloz e parece uma turbina que não para em nenhum lugar, mas que se assemelha a uma espécie de corrente d'água, né? Que muitas das vezes fica travada em certos assuntos que são mais difíceis, né? Então, alguns assuntos que são relacionados a alguns traumas da pessoa, relacionados geralmente à família, né? A família tem muito esse problema e é onde gera muitas questões, né? Meus alunos de filosofia eu geralmente falam sobre isso, né? A gente consegue tratar dos problemas relativamente bem, conversar sobre qualquer coisa relativamente bem, até saber que na verdade quem fez foi o meu irmão, ou quem fez foi a minha mãe, ou quem fez foi qualquer pessoa próxima a mim que eu já tenho uma rixa ou não tenho uma rixa, mas que eu conheça algum histórico, né? Então, eu nunca consigo, no assunto de família, ser objetivo, né, tratar a pessoa conforme ela é. Eu simplesmente vejo a pessoa conforme ela está nas minhas fantasias. Então, essas fantasias que nós precisamos trabalhar através da linguagem. Por quê? Fantasia que eu estou tratando não de uma forma técnica, né, não como Aristóteles vai trazer, mas é sim no aspecto como nós utilizamos, né, de ficar fantasiando coisas, criando lucubrações mentais, cenários que nunca se realizam, né? Então, ante esses cenários assustadores, né, que vão nos afetar, eu, ou eu não, né, mas podemos oferecer uma visão mais coerente com a realidade e começar a tratar os assuntos, tratar as coisas pela materialidade da coisa em si, né? E a linguagem nos ajuda muito nesse processo, certo? Então, assim, uma das coisas que eu recomendaria para alguém que tivesse uma dificuldade de relacionamento em geral seria justamente o estudo da linguagem, né? Não exatamente do estudo da linguagem através de normas gramaticais, embora isso facilite, mas facilita na medida em que você consegue estruturar um discurso melhor. Então, saber falar bem não quer dizer que eu saiba pensar bem no primeiro momento. Porém, o ato de falar bem, ele possibilita que a mente vá se estruturando.
Quem acha que a linguagem não condiciona o pensamento está totalmente enganado. Nunca passou por uma experiência real de transformação daquilo que diz, daquilo que pensa. Nunca teve problemas de ansiedade com o público, nunca teve problemas emocionais no sentido de não conseguir dizer exatamente aquilo que sente. E justamente por quê? Porque você tem uma estrutura mental muito bem definida e emocionalmente aquilo está travado. A linguagem, como tem essa capacidade de ponte, ela consegue conectar os elementos mentais com os elementos emocionais e, consequentemente, com a própria fala. Então, conforme eu consigo falar das coisas que me acontecem, eu consigo transformá-las em cristais, né? Eu cristalizo elas, mas não dentro de mim. Eu cristalizo-as fora de mim e agora aquilo não é mais um bicho-papão, tá? Então, a linguagem tem um poder terapêutico muito profundo e quem não consegue falar bem daquilo que está pensando, ou seja, quem não consegue expressar direito aquilo que pensa, certamente tem alguma trava emocional também relacionada, tá? Eu falo isso por experiência própria, não só a minha, mas como de muitos adolescentes que eu já tive a oportunidade de trabalhar em cima desse assunto. Então, uma das coisas que eu recomendaria com certeza seria o estudo da linguagem, através de uma leitura mais profunda dos clássicos, né, que trazem tantas situações importantes, tantos elementos às vezes muito absurdos, né, mas que certamente nos faz perceber que a vida é mais do que nós podemos observar na nossa experiência diária, né? Então, através da linguagem, o que a gente consegue? A gente consegue um repertório, né? E com o repertório a gente tem uma matéria-prima para poder basear e trabalhar, refletir sobre o que nos acontece. Então, assim, a gente pode pensar desses personagens que são muito, que tem um vício muito terrível, né, como, por exemplo, lá o Aquiles, né, da Ilíada, que eu falei nos últimos vídeos, né, onde ele vai ter a ira dele desmedida, né, e essa ira vai acabar sendo, de certa forma, a sua ruína, né, ainda que ele tenha, assim, seus valores, ele tenha, assim, a sua honra, ele acaba agindo muito pelo impulso da ira e ele acaba se machucando nesse processo. O mesmo vale para o Odisseu também, lá da Odisseia, né? Tudo, onde ele já poderia ter voltado para casa lá logo após a guerra, mas como é muito irado, como é muito esquentadinho, né? Como é muito vaidoso também, ele acaba, né, se ferrando, passando por complicações no seu caminho, tá? E isso aí fica para um vídeo falando só sobre esse mito, tá? Que vale muito a pena saber. Mas então, tudo o que a gente vai construindo vai se construindo na nossa cabeça através de imagens, né? Então, assim, eu posso, por exemplo, pegar a imagem aqui do Apolo, né? Eu vou dizer, né? É um homem, né? Um homem. Eu sei que é o Apolo, né? O Apolo, deus grego, tal. Eu posso ir descrevendo ele com riqueza de detalhes através da linguagem. E à medida em que eu vou... Tá um pouco sujo. À medida que eu vou o descrevendo, eu tenho uma melhor fixação mental desse personagem, tá? Então, assim, por mais que a linguagem, desculpa, por mais que o pensamento ele trabalhe por imagens e tenha um discurso que é próprio do pensamento, que funciona através de sinais lógicos, né, o tal do silogismo, a linguagem possibilita uma concretização desses elementos, né, um arraigamento, né, porque a linguagem é a parte concreta do pensamento, tá? Quem não vê assim, quem não enxerga assim, está precisando passar por algumas experiências nesse sentido, porque é assim, é claro que é assim, tem uma coerência extremamente grande com isso, tá? E claro, eu já falei aqui, mas vou enfatizar que aprender uma linguagem, né, não é exatamente aprender uma língua nova ou aprender um como é que eu tava? Sim, aprender vocabulário novo somente, tá?
porque apenas o vocabulário ele te dá palavras novas, né? Mas não te dá significados novos. E esses significados que a gente pode colocar como categorias, né? Assim Aristóteles chama categorias, é justamente o que vai estruturar nosso pensamento. Então, o nosso pensamento ele é estruturado em categorias, tá? E a categoria nos dá um grau ou um peso, né, de importância em relação ao que é mais importante, o que é mais primordial, fundamental, e o que é menos importante, menos primordial, menos fundamental. Com isso, a gente vai traçando uma noção daquilo que a gente chama de hierarquia, né? Hierarquia significa hieros, sagrado, né? E esse kia, né? Hieros, kia, né? Esse kia de poder, né? Ou seja, poder, regência do sagrado. Ou seja, hierarquizar a nossa mente, hierarquizar a nossa vida é tornar a nossa vida algo mais sagrado, algo mais próprio, né? Do que é uma vida humana, tá? Então, abrir novos elementos do pensamento, novas categorias de pensamento, é ter mais horizontes para poder refletir sobre a sua vida, sobre a existência, sobre o universo, né? A gente muitas vezes fala que o tamanho do nosso mundo é do tamanho da nossa linguagem, né? O limite da sua linguagem é o limite do seu mundo, etc. Isso tem uma validade, sim, né? E justamente conforme nós vamos aumentando nosso vocabulário, nosso arcabouço de categorias, vamos ampliando também aquilo que se trata ou aquilo que pode chegar ou que pode acontecer em torno da vida humana. É interessante como nós conseguimos ampliar a visão que nós temos de uma ação concreta, de uma ação comum, com base nisso, né? Porque você começa a observar uma mesma ação simples, singela, através de vários prismas de significados que são esses que são outorgados através da linguagem. Então, na medida em que você estrutura a linguagem nesse sentido, você consegue observar as pessoas com mais valor, às vezes até do que elas mesmas se colocam, né? Porque você consegue observar como há toda uma construção, há toda uma estrutura que está imbricada ali. Como assim? Né? Para que a gente não fique muito na imaginação solta, né? A gente pode pegar uma pessoa que tenha uma vocação específica, né? E aí, tipo um músico, tá? Daí você começa a observar que cada músico tem um sonho ou uma aspiração na vida muito particular, né? Porém, se a gente for pensar no campo da vocação, que é algo que eu já trabalhei aqui, né, no canal, se a gente for pensar no campo da vocação, a música ela tem uma finalidade muito específica que está relacionada com um ideal, uma ideia, uma função de harmonia, né? E a harmonia tem a capacidade, né, a possibilidade de nos fazer contemplar elementos belos, né? A harmonia indica uma certa concordância, né? Então nem sempre a beleza está presa à concordância exata, né? Ou seja, não existe apenas a beleza clássica que nós costumamos dizer, né, das proporções e simetrias, mas ela está para além disso. A beleza ela é um aspecto da simplicidade absoluta, ou seja, aquilo que é uno. Então, tudo aquilo que tem uma unidade tem beleza, né? Então, onde eu quero chegar com isso? O músico precisa fazer o caminho da harmonia. E qual é o caminho da harmonia? O músico ele vai lidar com as diversas sonoridades, as diversas estruturas daquilo que a gente chama de consonâncias e dissonâncias. Ou seja, elementos que são discordantes e que são concordantes e como elas vão tecendo um caminho até chegar a uma finalidade, que nesse caso vai ser representada pelo final da nossa peça, né, musical. E justamente o final da nossa peça musical vai nos dar
no fim, né? No final, enfim, ao fim disso, ao fim da peça, vamos ter essa unidade. Eu consigo reconhecer essa música enquanto ela mesma, essa unicidade que ela possui, tanto em termos formais, né, onde eu possa perceber o início, meio e fim, e como as partes se relacionam, isso é a forma, né, como ela funciona internamente, como ela se articula internamente, mas também qual o elemento que ela consegue transmitir a partir disso. Então, a unidade da obra vai permitir com que a gente chegue na unidade da beleza, que vai permitir que a gente chegue numa unidade mais profunda, uma unidade mais superior, uma unidade relacionada ao ser de cada coisa, ao ser que rege os elementos universais. Então aqui eu puxei, né, muito para cima a coisa. Então eu posso dizer que o ideal do músico é chegar à unidade através da harmonização daquilo que é discordante. Isso, quem fala não sou eu, nem sou eu, é Platão, né? E justamente aquele que se domina a si mesmo é aquele que consegue dominar as suas almas, né, ou as partes da sua alma, melhor dizendo. E justamente esse é o verdadeiro músico, né, segundo Platão. Por isso música era obrigatória, assim como era obrigatório a linguagem para esses antigos educadores. Então, eu peguei aqui o ideal do músico, que seria isso. Mas o músico geralmente ele vai tocar pelo quê? Pelo prazer, né? Pelo prazer de tocar uma música. Né? Não fica pensando nessas coisas transcendentes. Justamente o músico ele tem a capacidade de tocar algo e ter um prazer disso. Porém, esse prazer pode estar indicando também uma certa harmonia, né? O que eu quero dizer com isso, né? Depois de ter dado essa volta toda. Se a pessoa se desenvolve para poder ter para si essa harmonia, ela está, em alguma medida, reproduzindo essa mesma coisa que é o ideal do músico, a vocação do músico. Né? Chegar a essa unidade, chegar a essa harmonia. Ainda que faça isso para um nicho, vamos dizer assim, muito restrito, que é a sua própria vida, tá? Da mesma forma, você pode fazer isso com qualquer coisa. Então, assim como a linguagem tem a capacidade de estruturar melhor aquilo que pensamos e falamos, ela também tem a capacidade de nos levar a uma melhor estrutura de concepção do ser, de concepção da vida, de concepção filosófica. Palavras novas não são apenas palavras novas que eu quero vomitar no meu público para dizer que eu sei mais que o público, né? Palavras novas são categorias novas de pensamento, e categorias novas de pensamento são novos horizontes que se abrem à consciência, tá? Então, a linguagem tem essa função, abrir novos horizontes à consciência, né? E no âmbito social, essa relação, né, onde o meu coração se conecta com o coração do outro através desses elos que se entrelaçam, né? Poderia até fazer o método elos, né, que é o método que gera, através da linguagem, uma conexão consigo mesmo, com o outro e com a vida. E com isso eu me despeço. Vocês falem o que acharam do vídeo, por favor. Se gostaram de alguma ideia que eu possa desenvolver depois, método elos, né? Não sei, pensei aqui agora, né? Mas vamos conversando aqui, tá bem? Qualquer coisa, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, por favor, e enfim, compra um livro aqui embaixo para ajudar. Tchau, tchau.